Agora nós entramos no capítulo 11, os três reinos, e vamos hoje conversar sobre os minerais e as plantas. Encontro com Kardec, um momento de estudo da doutrina espírita. Olá, sinta-se bem-vindo ao canal Espírita Fraterno, canal de estudo e divulgação espírita. Hoje, dando continuidade ao Livro dos Espíritos, ao estudo da doutrina espírita, através do Livro dos Espíritos, nós estamos no Encontro com Kardec, número 48, e nós vamos agora dar início ao capítulo 11, que fala dos três reinos, no caso de hoje, vendo os minerais e as plantas. Eu espero contar com vocês até o final e, por favor, não posso deixar de pedir que se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho de notificações, deixe, evidentemente, o seu like, isso é muito importante, você deixa aquele joinha e, se não gostou, deixa o famoso dislike e justifique por que não gostou. Se por acaso não gostou, explique para mim, por favor, e me ajude a poder melhorar sempre esse trabalho que a gente faz no nosso programa Encontro com Kardec. Eu espero que você possa também compartilhar esse vídeo com esse estudo para que outras pessoas também tenham o acesso. Vamos iniciar o estudo agora, como sempre fazendo. E não esqueça, agora nesse momento dá uma pausa, faz a sua prece inicial pedindo concurso de bons espíritos do seu anjo protetor para que possa nos ajudar a trazer as vibrações necessárias para a conclusão do estudo. Depois disso, volta aqui e continua a ver o estudo que nós vamos começar agora. Capítulo 11. Os três reinos. Os minerais e as plantas. Perguntas 585 a 591. Que pensais da divisão da natureza em três reinos, ou melhor, em duas classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma quarta classe. Qual dessas divisões é preferível? Todas são boas conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Esses 4 graus apresentam, de fato, características bem distintas, embora seus limites pareçam confundir-se. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, embora compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva, limitada, e a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Têm as plantas consciência de que existem? Não, pois que não pensam, só têm vida orgânica. Experimentam sensações? Sofrem quando as mutilam? Recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Consequentemente, não têm a sensação da dor. Bem, vamos lá. Essas perguntas iniciais, a 585 e até a 587, 586 e 587, são muito objetivas. Nem caberia muito comentário aqui, porque Kardec é muito dissertativo e, evidentemente, muito bem orientado, com todo o apoio dos espíritos benfeitores, fazem com que ele também se dirija ao seu trabalho de uma forma bem didática, bem tranquila, para poder chegar a todos essa informação, como aconteceu desde 1857, quando foi lançado o livro. Nesse caso específico, ele deixa muito claro ali que os minerais têm o princípio material, apenas isso. O princípio material, que é, vamos dizer assim, uma força de atração das células que compactam os átomos. Eu não entendo muito de física, mas é nesse sentido. Então não tem vida, tem apenas aquela atração, o princípio material.
apenas isso. As plantas, por sua vez, já possuem esse princípio material e já são dotadas de um vital, porque elas se desenvolvem automaticamente. Então, ali já começa a ter alguma vida, por isso o nome princípio vital. Os animais, no caso, os cães, os gatos, os que sejam os animais, eles já têm o princípio material, o princípio vital e tem uma inteligência que ele diz ali, uma espécie de inteligência instintiva. Já tem ideia da sua individualidade, já sabe que ele é alguma coisa, não sabe o que é. Ele não pensa como nós, não forma palavra como nós. Isso nós vamos ver mais adiante, em outro capítulo que falaremos sobre os animais. Mas ele já tem um instinto, é uma inteligência instintiva. E o homem, evidentemente, os seres humanos, já têm todas essas três características, o princípio material, o princípio vital e a inteligência instintiva, mas já tem a inteligência plena. Quer dizer, ele já tem a plena consciência do tempo, do espaço, do conhecimento das coisas imateriais e da possibilidade do conhecimento de Deus. O homem está numa categoria acima dos animais, que estão acima das plantas, que estão acima dos minerais. É nesse sentido. Então, deixando muito claro que a planta ela não pensa. Não há como, não há inteligência. Ela não sente dor. Ela não tem a percepção da dor como nas outras esferas, nos animais e nos homens, no plano hominal. Não existe isso. Elas são impressionadas fisicamente. Elas têm como se fossem sensores bioquímicos, são modificações bioquímicas que elas se desenvolvem a partir daí. Mas vamos ver na próxima questão, nas próximas duas, isso vai ficar um pouquinho mais claro. Vamos lá. Independe da vontade delas a força que as atrai umas para as outras? Certo, porquanto não pensam. É uma força mecânica da matéria que atua sobre a matéria, sem que elas possam a isso opor-se. Algumas plantas, como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade, e, em certos casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda, cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que urde uma armadilha com o fim de capturar e matar aquele inseto. São dotadas essas plantas da faculdade de pensar? Têm vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal? Constituem a transição de uma para a outra? Tudo em a natureza é transição. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha à outra. E, no entanto, todas se prendem umas às outras. As plantas não pensam, por consequência carecem de vontade. Nem a ostra que se abre, nem os zoófitos pensam. Tem apenas um instinto cego e natural. O organismo humano nos fornece exemplos de movimentos análogos, sem a participação da vontade, como ocorre nas funções digestivas e circulatórias. O piloro se contrai ao contato de certos corpos para impedir sua passagem. Deve suceder a mesma coisa com a sensitiva, cujos movimentos não implicam de modo algum a necessidade de percepção e ainda menos da vontade. Nesse caso aqui, da 588 e 589, como eu falei anteriormente, fica muito mais claro, porque as plantas não têm vontade, elas não pensam, elas não têm vontade, isso está muito claro. Elas agem por instintos bioquímicos, se assim podemos dizer. São estimulações bioquímicas. E o maior exemplo disso é a fotossíntese. A fotossíntese, eu acredito que todos saibam o que é a absorção das plantas, pelas plantas, da luz solar, né, de energia solar, no caso, através da luz, e da água, que ela quimicamente, ela recebe a luz e quimicamente transforma isso em glicose e oxigênio. Glicose como um alimento dela própria e o oxigênio pela própria respiração, porque ela emite o oxigênio. Isso a gente costuma inclusive dizer que o Brasil tem a Amazônia, que seria considerado o pulmão do mundo, que é a maior área florestal existente no planeta. Então, por conta dessa
ação bioquímica natural que tem as plantas. Nós temos um exemplo para vocês de atitudes naturais, né, de ações naturais que independem da vontade. Não é por isso que ela tem vontade, deixa isso muito claro. Por exemplo, o seu fígado, ele trabalha segundo a sua vontade, segundo a nossa vontade? Não. O fígado trabalha normalmente, de qualquer maneira, no corpo humano, independente da nossa vontade. Então, vamos fazendo essa comparação, um pouco exagerada talvez, mas é assim. A planta não pensa, ela age por uma modificação, por uma impressão bioquímica, como eu acabei de dar o exemplo da fotossíntese. E, aliás, é uma coisa até interessante, porque essa luz solar que ela recebe, que ela transforma em glicose e oxigênio, essa glicose é um alimento. E o que ela tem de excesso de alimento, ela guarda na sua, não sei como é que seria, na folha, no caule, não sei, mas ela guarda nela, e esse alimento vai ser útil para os animais e até para nós humanos, porque a gente adquire, se alimenta daquela planta, de alguma, lógico, das comestíveis, e os animais até de outras diferentes, isso é alimento para eles. E esse alimento veio através da fotossíntese, que foi a absorção da luz e a transformação em glicose. E o oxigênio, não precisa dizer que ele fica, além de ficar impregnado na planta, aí também tem a outra parte da fotossíntese, que a planta absorve o gás carbônico que a gente emite e transforma em oxigênio e repele de volta para a atmosfera. Foi o exemplo que nós demos de ser a Amazônia o pulmão do mundo. A natureza é fantástica, mas uma coisa a gente não pode pensar. As plantas não pensam, elas não sentem dor e elas não pensam. Mas vamos dar continuidade, que vai ficar mais claro ainda nas próximas duas questões. Não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo? Se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significado desta palavra. É, porém, um instinto puramente mecânico. Quando nas operações químicas observais que dois corpos se reúnem, é que um ao outro convém, quer dizer, é que há entre eles afinidade. Ora, a isto não dás o nome de instinto. Nos mundos superiores, as plantas são de natureza mais perfeita, como os outros seres? Tudo é mais perfeito. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais, sempre animais, e os homens, sempre homens. Veja como ficou mais clara ainda toda essa questão. As plantas se movem por uma espécie de força de atração, como eu já falei, bioquímica energética. Então, você vê um exemplo. Um ímã é um mineral, não é? Ele não tem uma força energética que atrai outros metais. Eu não entendo bem como é que funciona essa atração. Teria que ser, como eu já disse, um geólogo, alguma coisa nesse sentido, para entender essa atração que o ímã exerce de outros metais. Você bota perto do ferro, de um prego, de o que seja, né? Ele gruda. Então, essa atração que o ímã recebe não é um instinto. Isso não é instinto. O ímã é uma pedra, um mineral, é um artefato. Ele não pensa, ele não tem instinto. É uma força energética que atua segundo condições químicas, no caso não biológicas, mas químico-energéticas. Então é exatamente assim que funciona. Então, deixando muito claro, as plantas agem por impressões que elas têm por efeitos bioquímicos e energéticos. É o caso do exemplo que ele deu ali, a famosa, aquela plantinha chamada 11 horas, que você toca, ela se retrai. É por uma impressão que, de alguma forma ali, a energia que você passou para ela do seu corpo faz com que ela se retraia, mas é simplesmente o resultado de uma transformação energética. Não é um pensamento, não é uma vontade. Isso precisa ficar claro. É lógico que a gente sempre pensa, tem muita gente que acha isso, inclusive, que as plantas, mas eu converso com as minhas plantas, elas ficam muito mais bonitas quando eu converso, eu dou carinho e coisas do tipo. Eu tenho muitas plantas, eu tenho mais de 15 vasos de planta aqui em casa. Uma casa pequena, mas tem bastante. Eu e minha esposa, a gente cuida das plantas. Não é simplesmente por ela entender
o carinho que a gente tem quando cuida, quando trata, quando limpa, quando bota água, quando coloca uma vitamina, que existem muitas para isso, né? Para fertilização da terra, das plantas, um adubo. Não é isso. Não é. A energia que você passa, o carinho que você transmite, a energia que você passa para a planta, ela absorve, mas como um fator bioenergético, e não pelo pensamento. Ela sentiu que você está amando-a, que você está transmitindo carinho para ela, falando com ela bem, ela fica feliz. Não, fica feliz no sentido que bioenergeticamente ela tem aquela impressão e reage beneficamente, ela se desenvolve, facilita o seu desenvolvimento. É exatamente isso, apenas isso. Ela não pensa, ela não sente, não é isso. Por outro lado, se você transmitir uma energia negativa de raiva, de ódio, outras pessoas têm relatos de plantas que, perto de determinadas pessoas, elas murcham. Por quê? Porque a energia que certas pessoas, infelizmente, transmitem é tão fraca ou é tão ruim, é tão pesada de alguma forma, podemos dizer assim, que atinge as plantas, atinge a gente. A gente sente certas pessoas que você fala, caramba, nossa, me senti mal perto de sei lá de quem, não tem isso, acontece. O que a gente tem que fazer nesse momento é fazer uma prece para aquela pessoa, para que a espiritualidade possa ajudá-la a sair daquela vibração que ela está. E a planta sente isso também do mesmo jeito, mas não pelo pensamento, não pela vontade. Ela não tem isso. Repito, sempre aquela questão bioquímica, energética que ela está recebendo de você para fazer o seu desenvolvimento se você cuida bem. Então, ela vai estar sempre progredindo como todos nós. Quando recebemos uma energia positiva, a gente se sente bem, se sente mais feliz e progride em relação a isso. E veja que também os espíritos nos relatam que em mundos superiores as plantas são muito mais desenvolvidas, são diferentes das nossas. Elas são como tudo acontece nos mundos superiores. Os seres, de uma forma geral, são mais desenvolvidos. Eu quero inclusive aqui deixar até uma dica para que leiam a Revista Espírita de maio e agosto de 1858, em que tem ali uma conversa de Kardec, numa sessão mediúnica, com o espírito que reside em Júpiter. E esse espírito nada mais é do que Mozart, que foi um músico contemporâneo aqui. Então, eu indico essa leitura para vocês. Eu vou deixar, inclusive, aqui no link, no primeiro comentário fixado, também vai estar ali o link para que você possa acessar a Revista Espírita de 1858 e baixá-la para o seu telefone, para o seu computador, para poder ler o formato em PDF. Bom, chegamos ao final do nosso estudo de hoje, do Encontro com Kardec 48, e eu espero vê-los aqui novamente na próxima semana, que será o Encontro com Kardec número 49, onde nós vamos falar já sobre, no caso do mundo dos animais. Assim, nós teremos novamente o convívio de vocês, é o que eu espero aqui, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Não se esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal, compartilhar com quem você gostaria que tivesse acesso a essas informações. E, evidentemente, agora, ao final do estudo, não esqueça de fazer a sua prece de encerramento, agradecendo a bons espíritos essa oportunidade que a gente tem de receber os ensinamentos da espiritualidade, e já recebido desde lá de 1858 por Kardec. Muito obrigado por estar aqui. Fique na paz.